João capítulo 5, eu quero ler a partir do versículo 9 até o versículo 18, dando continuidade à mensagem que trouxemos na semana passada. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo homem que me curou me disse: pega o seu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que disse a você: pega o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado, e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Palavra do Senhor. Irmão, semana passada nós começamos a meditar a respeito da vida desse homem que jazia a enfermidade, provavelmente de paralisia, há mais de 38 anos. Ele ficava num tanque chamado tanque de Betesda, que ficava dentro e debaixo de 5 alpendres, simbolizando ali, como sempre os sinais de João querem trazer um simbolismo por trás, simbolizando as 5 leis da religião judaica. E esse homem, há 38 anos debaixo da lei judaica, não havia conseguido alcançar a misericórdia, a graça de ser curado. Betesda significa casa da misericórdia, mas nesse tanque de Betesda não havia misericórdia, uma vez que apenas o primeiro homem que pulasse supostamente na água, que supostamente havia sido mexida por um anjo, alcançava a cura. Era o símbolo máximo da religião, dando ao homem a recompensa pelo seu mérito, pelo seu esforço. O melhor, o primeiro, esse será curado, este será perdoado, aquele que merecer. E obviamente um homem sendo paralítico, assim também como coxos, cegos, mancos, não tinham a mínima condições de alcançar esse mérito, essa graça, esse milagre. Esse homem simboliza eu e você, mortos em nossos delitos e pecados, paralíticos espirituais, cegos espirituais, que não temos a mínima condições de, por mérito próprio, esforço pessoal, alcançar a graça e o favor de Deus. Mas esse homem, depois de 38 anos debaixo de uma suposta casa de misericórdia, mas uma casa de religião, encontrou pela primeira vez a graça personificada na pessoa de Jesus, que chegou até ele e lhe perguntou: queres ser curado? Oh mestre, eu até quero, mas não tenho amigos, eu não tenho condições, eu não consigo. A pergunta não é se você quer, se você consegue, se você pode, a questão é se você quer. Então, pela palavra do Senhor, ao ouvir a palavra daquele que é a palavra, toma o teu leito e anda. Esse homem se levantou, tomou o seu leito no lombo e começou a caminhar. Pela primeira vez em 38 anos, esse paralítico teve um encontro com a graça e com a misericórdia na chamada casa da misericórdia. Mas a história não acaba aí. O texto continua relatando que esse dia de grande milagre era sábado, e havia ali alguns religiosos que
aparentemente não estavam ali para ajudar, porque ele diz: quando a água mexe, não tem ninguém que me ajude. E como todo bom religioso, em vez de estender a mão, estavam ali apenas para estender o dedo e trazer a acusação. Então esse homem teve um encontro no mesmo dia com a graça poderosa e transformadora do Evangelho de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E também ele teve um encontro com a maior tragédia do cristianismo até hoje, que é a religiosidade vazia e hipócrita, de homens que, por apego a regras medíocres, em vez de se alegrar com o milagre alcançado por aquele homem, se ofenderam e se iraram a ponto de dedicar agora o seu tempo e o seu coração para matar, literalmente, o Filho de Deus. Irmãos, semana passada falamos a respeito de como a nossa igreja tem que ser conhecida como uma casa de misericórdia. Mas nessa noite eu queria trazer uma pequena reflexão, e curta, porque senão eu vou começar a delirar. Ainda bem que temos um doutor hoje aqui, para a honra e glória de Jesus. Semana passada, das 2 semanas, teve uma saga, passando por um monte de gente. E não é porque está aqui não, Renata é testemunha. Lembra que eu dei testemunho que encontramos um médico que resolveu? Não sei porquê, Deus trouxe ele estar aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Depois de dar uma saga em todos os médicos, encontramos ele ali no postinho. Glória a Deus, resolveu o problema da Ana. Agora sou eu, doutor. Daqui a pouco eu levar para você. Nossa casa é assim. Hoje eu queria falar com vocês a respeito dessa oposição à casa de misericórdia. Eu quero falar com vocês para que a gente nunca se torne uma casa de intolerância, uma casa da religiosidade vazia. A intolerância é o oposto da misericórdia. E quando eu falo religiosidade, eu quero definir os termos aqui para que você não confunda, porque geralmente a gente chama de evangelho, é minha religião. Ah, qual a tua religião? Eu sou católico. Ah, eu sou evangélico. Ah, eu sou espírita. O termo bíblico para religiosidade ou religião vem do religare, do latim religare, que é o homem tentando se religar a Deus. A religião fala do esforço humano em tentar alcançar, por mérito próprio, o favor e a graça de Deus. Isso é religiosidade. Quando você pega todo o seu esforço, o teu talento e vai até Deus na força do próprio braço, a fim de alcançar de Deus o favor. Isso é religiosidade. Isso é o oposto do Evangelho, que diz que Jesus, por mérito dele, veio até nós para nos religarmos com ele. Então, enquanto a religião ensina que você deve se esforçar para alcançar o favor de Deus pelo seu mérito, o Evangelho ensina que Jesus se sacrificou para trazer a você o favor de Deus pelo mérito dele. Por isso nós oramos em nome de Jesus, amém. Esse é o Evangelho. Deus vinha em direção ao homem por mérito de Deus, para a glória de Deus, para reconectar o homem perdido, falido, paralítico, cego, coxo, de volta à vida em abundância na pessoa de Jesus. E essa religiosidade muitas vezes se torna hipócrita. Hipocrisia vem do termo grego que denominava o nome dos atores. Os atores da Grécia Antiga eram chamados de hipócritas. E quando eles iam atuar, eles iam interpretar algum personagem, eles colocavam uma máscara de cera na mão, uma espécie de máscara com a mão e o rosto. Ora o rosto estava sorrindo, ora o rosto estava triste, bem expressivo. E eles ali faziam as suas atuações. Desse termo vem o que nós chamamos de hipocrisia. Porque é quando a gente tenta externalizar algo que de fato não está acontecendo por dentro. Essa é a expressão máxima da religião. A religião tenta trabalhar o homem de fora para dentro, para tentar camuflar hipocritamente aquilo que está dentro do seu coração. O Evangelho é o oposto, trabalha o homem de dentro para fora. E ao trabalhar a sua natureza, como acontece a metamorfose na larva que se transforma em borboleta, o Senhor vai nos transformando de mortos em nossos pecados para vivificados em Cristo Jesus. O Evangelho é um milagre que acontece no nosso interior, é uma regeneração que acontece no nosso espírito, na nossa alma.
Não basta apenas colocar 2 asinhas numa larva, ela não se transforma numa borboleta. É preciso acontecer uma metamorfose, uma transformação. Mas os religiosos não gostam disso. Aparentemente custa muito caro. Então é muito mais fácil você vir até a Deus e se vestir de uma capa externa de religião. Agora você tem um novo comprimento, você tem uma nova roupa, você tem um novo jeito de falar. Na presença dos irmãos é a paz de Deus, ou a paz do Senhor, ou a graça e paz, e você se veste dessa roupura externa. Antigamente em Londrina tinha festa metamorfose, a maior festa fantasia do Brasil, diziam na época. E a coisa mais comum era homens se vestirem de super-heróis, Superman, Homem-Aranha. E você compra aquela fantasia e vai até lá. E agora eu sou o Homem-Aranha, agora eu sou o Superman. Mas qual que é o problema? Por mais que você esteja com a capa do Superman, você não sabe voar. Por mais que você esteja com a roupinha do Homem-Aranha, não sai teia da sua mão, porque você não foi transformado de dentro para fora. A religião muitas vezes é isso. Formata as pessoas de fora para dentro, e você olha de fora e fala: esse cara é crente, mas de dentro dele não tem virtude, não tem a participação da natureza divina, não tem o favor e a graça de fato de Deus. E é por isso que o religioso odeia a graça. Todo religioso detesta a graça, porque enquanto a religião ensina a alcançar algo por favor, por mérito próprio, a graça fala em alcançar algo de maneira imerecida. O religioso nesse tempo, os fariseus cumprindo todas as leis para tentar alcançar o favor de Deus, e esse homem, 38 anos paralítico, sem cumprir nada, de repente recebe a graça, a cura, o milagre de Deus. Não é justo. Por isso a Bíblia fala que a cruz é loucura, ofensa para os judeus. A cruz e a graça é uma ofensa pessoal a todo e qualquer religioso que se ofende por estar se esforçando e ver outra pessoa que não merece receber o favor e a graça de Deus. Quais são as grandes características de um religioso? Deus colocou no seu relacionamento com o seu povo, através da vida de Moisés, 10 mandamentos. Esses mandamentos se resumiam ao que Jesus disse: a amar ao próximo, e amar a Deus, e amar a si mesmo. Então ele foi expressando isso de maneira didática, em 10 grandes afirmações. Mas essa história de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento, ou amar o próximo, talvez seja muito complicado. Então os judeus descobriram que nessa tábua dos 10 mandamentos haviam 613 letras, e para cada uma das 613 letras eles criaram uma regra diferente e especial. Então o Senhor disse para guardar o sábado, ou seja, se você ama a Deus, reserve um dia especial para estar com Ele. Esse é o princípio do sábado. Reserve um dia para estar com o Senhor. Se você ama o próximo, você não vai furtá-lo. Se você ama o próximo, você não vai matá-lo. Se você ama o próximo, você não vai cobiçar a mulher dele. É o princípio, está tudo no amor. Mas isso é difícil demais. Então criaram 613 miseráveis regras. Dentro dela, no sábado, havia 39 leis. Os rabinos já estavam discutindo o que podia ou não carregar. Já chegaram à conclusão que se o homem carregasse uma agulha pendurada na camisa, ele é culpado de fazer esforço no sábado. E ainda estavam discutindo nessa época, a escola de Hilel e de Shammai, se os homens podiam carregar um dente postiço ou uma perna de pau, se isso era trabalho ou não. Olha o ponto que chegou esse ponto. É fácil obedecer regras externas, difícil é ser transformado no coração. É fácil obedecer mandamentos humanos, difícil é se render aos mandamentos do Senhor. E qual que é o resultado dessa religiosidade hipócrita?
Tem uma frase de Goethe que eu gosto muito, que fala que o vício da virtude é intolerância. O vício da virtude é intolerância, ou seja, toda vez que você se esforça para alcançar certa virtude, naturalmente você passa a se tornar intolerante com aqueles que você considera não ter a mesma virtude que você. Isso acontece dentro da igreja de maneira absurda. Então eu me transformo num homem de oração, passo a orar 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Eu me acho digno de algum respeito, eu me acho digno dessa virtude. Agora eu leio a Bíblia 3, 4, 5 capítulos por dia, já li a Bíblia inteira, e de repente essa virtude que eu alego ter me torna intolerante com você que não ora, com você que não se libertou desse pecado ainda, com você que não consegue ter a mesma vida devocional que eu. E em vez da igreja se transformar numa casa de misericórdia, se transforma numa casa de intolerância. Isso é percebido muito facilmente, porque para se manter regras, quebram-se princípios. A humanidade, para se organizar, precisa de regras. Mas você não pode jamais quebrar princípios por amor às regras. Como isso acontece, pastor? Havia um princípio: separar um dia para o Senhor. Havia outro princípio também: não matarás. Do princípio de reservar um dia para o Senhor, criaram 39 regras. E por quebrar uma regra, carregar o leito, eles deliberadamente decidiram quebrar um princípio. Desde aquele dia começaram a planejar a maneira que iriam matar. Carregar uma agulha, pecado. Matar, zelo. Carregar um dente postiço, pecador. Jogar o próximo, zelo. Orar 2 horas por dia, regra maravilhosa. Condenar, se exaltar, se vangloriar, se considerar superior aos outros. Olha que absurdo que uma casa de intolerância se transforma numa igreja que, em vez de olhar para a cruz e reconhecer a santidade de Deus e a sua própria miséria, passa a olhar para o lado para tentar ver como ele é melhor do que os outros. Se ofende até quando chega a bênção na vida do irmãozinho, porque eu mereço. Ensinam até a orar. Ó Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu estou dando dízimo, eu estou orando, eu quero a minha bênção, eu determino, eu ordeno. Perderam-se os princípios por amor às regras. E como resultado passam a agir de modo agressivo, hipócrita com aqueles que não seguem os seus padrões humanos. Qual que é o problema disso, irmãos? O problema é que Deus se opõe aos orgulhosos. O problema é que Deus não tolera os intolerantes. O problema é que Deus odeia os arrogantes. Esse é um problema. Porque se você não dá a mesma compaixão que um dia você recebeu, se você não estende o mesmo perdão que um dia recebeu, se você não estende a mesma paciência que um dia recebeu, se você não age com a mesma bondade que um dia recebeu de Deus, você passa a ter um problema não com o pastor, não com o seu irmão, você passa a ter um problema com Deus. Repare como Jesus tratava os pecadores e como Jesus tratava os religiosos hipócritas. Basta você ler o livro, o capítulo 23 de Mateus. A mulher pecadora, jamais Jesus agiu com complacência. Ele chega diante dela, e a lei falava que ela deveria ser assassinada em praça pública, apedrejada, e fale: se vocês querem matá-la, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E o texto diz que ele começa a escrever na areia. Em uma passagem de Jeremias fala assim: e eu escreverei os seus pecados na areia. Eu acho que quando Jesus começou a escrever o nome dos pecadores, os seus pecados na areia, eles foram se conscientizando e falando: bom,
Eu não vou tacar a primeira, talvez a segunda eu taco, mas a primeira eu fico na minha. Então chega para a mulher pecadora, estende a mão e fala para ela: alguém te condenou? Nem eu. Vai e não peques mais. Porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. O mundo já está condenado, não precisa de receber outra condenação. Agora olha como ele trata os fariseus no capítulo 23 de Mateus: raça de víboras, miseráveis, não entram no reino dos céus, e não deixe os outros entrar também. Hipócritas. Nada faz com que Deus se oponha mais do que alguém que um dia não valia nada tratar outros semelhantes a ele da mesma maneira. Então qual é a grande solução para essa intolerância? A solução, irmãos, é buscar o verdadeiro arrependimento e apresentar frutos dignos desse arrependimento. Uma santidade profunda, verdadeira, misericordiosa, impulsionada por amor. Eu falei para vocês que o vício da virtude é a intolerância, mas quem foi o homem mais virtuoso da história da humanidade? Quem foi o homem mais amoroso, mais santo? O mais santo de todos, aquele que não havia pecado na sua boca, nem no seu coração, nem na sua mente, foi o homem que mais amou, foi o homem que se compadeceu. Nós fomos chamados para ter a virtude de Cristo, mas ter também o seu coração. Nós somos chamados para viver uma vida de santidade profunda, misericordiosa, amorosa, compassiva, não uma vida de religiosidade externa. Os fariseus foram até João Batista no seu batismo e queriam se batizar, achando que aquele lavar de água poderia os livrar da ira vindoura. Então João Batista fala: raça de víboras hipócritas, quem lhes induziu a acreditar que com esse batismo poderão fugir da ira vindoura? Apresente a Deus frutos dignos de arrependimento. Quem nós somos para acreditar que eu tomar um banho uma vez há 20 anos atrás e manter o meu coração endurecido e arrogante pode me livrar da ira do Senhor? Quem pode induzir você ao fato de que se você der 10% do que você ganha, pode te dar a permissão para tratar os outros de maneira intolerante, arrogante e soberba? Quem lhe deu o direito de vir no culto uma vez por semana e não vê a hora de acabar e poder sair tratando todos os outros que nunca pisaram nessa casa como lixos humanos, que não merecem sequer viver e conviver com a sua digníssima pessoa? Mostrem frutos dignos de arrependimento. O arrependimento é deixar de confiar em si mesmo. O arrependimento genuíno é aquele que teve em Jó: eu me abomino e me arrependo no pó e das cinzas. É uma negação de si mesmo. Por isso, se você quiser seguir-me, disse Jesus, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome sobre vocês o meu ensinamento, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, então vocês alcançarão descanso para as vossas almas. Esse é o verdadeiro fruto de arrependimento. E como nós podemos fazer isso? A melhor maneira, que eu creio, é analisando as bases do nosso relacionamento com Deus e estendendo esse mesmo princípio àqueles que nos cercam. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Vamos ver sobre quais bases se fez o nosso relacionamento com Deus e sobre quais bases devemos estender o nosso relacionamento com o próximo. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13, diz assim: quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando os nossos pecados. Quando que Deus nos deu vida? Quando eu estava fazendo as coisas certas? Quando eu estava acertando tudo? Quando que Deus me deu vida? Quando eu estava
morto. Quando Deus perdoou os meus pecados? Quando eu passei a acertar tudo certinho? Depois que eu comecei a guardar todos os mandamentos, Deus perdoou meus pecados? Não, quando vocês estavam mortos. O perdão precede a transformação. Antes de você nascer, Jesus morreu por você e lhe perdoou os seus pecados. Jesus não perdoou o seu pecado porque você se transformou. Você se transformou porque foi perdoado os seus pecados. Nisto Deus prova o seu amor por nós, Romanos 5,8, dando a sua vida por nós quando ainda éramos pecadores. Esta é a base do nosso relacionamento com Deus. Ele me amou quando eu ainda era pecador. Agora, se Deus me amou quando eu estava morto no meu pecado, se Deus me perdoou quando eu ainda fazia as coisas erradas, se Deus me amou quando eu estava no meu pecado, o que me dá o direito de só estender o perdão, ou o amor, ou a graça, ou a misericórdia quando você mudar? Até lá, até lá você vai se ver comigo. Olha a base do relacionamento teu com Deus, porque se Deus esperasse o paralítico andar para poder falar levanta e anda, ele estava lá até hoje. O que o paralítico fez para merecer? Nada. Isso se chama graça, e é sobre essa mesma graça que devemos caminhar. Versículo 14: cancelando o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Então, meus irmãos, vocês pecaram hoje, certamente pecarão nessa semana, mas há mais de 2000 anos, a dívida por esse pecado que você vai cometer daqui 10 anos, já foi paga e cravada lá na cruz, antes de você pecar e antes até mesmo de você confessar os seus pecados e se arrepender. Portanto, versículo 16: que ninguém julgue vocês por causa de comida, de bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Tudo isso eram festividades, regras humanas que estavam ali para apontar para Jesus, para que Ele faria. As leis, os mandamentos, os cerimoniais estavam integralmente apontando para Cristo e a sua obra. Então não se deixe julgar por isso. Porém o corpo é de Cristo. Versículo 18: não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Ora, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma aquilo, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas de homens. De fato, elas têm essa aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. São regras que as pessoas criam e daqui a 200 anos ninguém vai lembrar. São regras que as pessoas usam para julgar você, desqualificar você, mas que, se você for sincero, vai analisar que não tem poder algum na luta contra as suas próprias inclinações carnais. Não se deixem ser carregados por isso. Não se deixem ser escravizados por isso. Gálatas 5:1 disse: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu fui chamado por Cristo para ser livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre.
Mas a gente fala isso e logo talvez você pode se perguntar: então esse não é um convite para a impunidade? Será que esse não é um convite para uma vida sem princípios? E aqui que entra a chave da virada. Enquanto você achar que a tua virtude ou a tua vida com Deus se baseia em regras que um outro Zé criou e que você, como um Zezinho, vai tentar cumprir, você nunca vai alcançar a verdadeira vida com Deus. Mas no dia que você entender que a verdadeira vida de Deus flui através de você, porque você foi crucificado com Cristo, mas Ele vive através de você, você vai passar a viver aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum, porque não é mais o Mateus que está vivendo, é Jesus Cristo que vive em mim. Essa vida que agora vivo pela fé, por meio daquele que me amou e se entregou por mim. Quer que eu provo isso? Vamos só continuar esse texto, já estou praticamente partindo para o encerramento. Continua no capítulo 3, logo depois que ele diz: não toque, não manuseie, isso não tem valor, isso não tem efeito, isso não vale de nada, isso não resolve o teu problema. E ele entra com uma conjunção na NA, Colossenses 3:1. Portanto, repare quantas vezes vai aparecer o portanto. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Não fica preso a essas coisas daqui não, pense nas coisas de lá. Porque quanto mais você pensa, mais você absorve. Quanto mais você absorve, mais você manifesta. Essa é a verdadeira vida em santidade que Deus tem preparado para nós. E olha o versículo 5 novamente. Portanto, façam morrer. Será esse um convite à impunidade, pastor? Está falando que eu não devo obedecer a regra dos homens? Está falando que eu não devo viver os mandamentos do Senhor? Isso é impunidade. Isso é graça barata. Não, meu irmão, leia a Bíblia. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. É o mesmo texto. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, a avareza, que é a idolatria. Pois por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos das desobediências. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Oh, se a gente fosse menos seletivo! Todo evangélico odeia a linguagem obscena no falar, mas vivem se indignando, blasfemando, fofocando. Oh, abandone também, pelo amor do nome de Jesus. Param de mentir uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo é a imagem daquele que o criou. Se vocês estão se revestindo de Cristo, versículo 11: aqui não pode haver mais grego ou judeu, aqui não pode mais haver batista e assembleiano, aqui não pode mais haver bela-vistense e londrinense, aqui não pode mais haver petista e bolsonarista, aqui não pode mais haver circuncisão e incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém. Chega de divisão, pelo amor de Deus. Portanto, mais uma vez, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão. Quer ser crente, irmão? Não me dê a paz de Deus, tenha compaixão por mim. Quer ser crente? Revista-se de bondade, de humildade,
de mansidão e de paciência. Então, se você me vir vestido uma bermuda, tenha paciência para comigo. Se eu te ver no mercado e por causa do meu TDAH e hiperfoco não conseguir olhar você e cumprimentar, seja bondoso em nome de Jesus. Pois um dia Jesus passou a vida inteira caminhando por você e você tem ignorado Ele dia após dia. Mesmo assim Ele te amou. Suportem-se uns aos outros. Quer ser crente? Quer vestir a capa do super-homem? Suportem-se uns aos outros. Se é suporte, é porque é difícil de suportar. Senão ele fala assim: desfrutem uns dos outros, é de cá. Me suporte pelo amor de Deus. Você gosta desse, ama aquele e suporta aquele outro, porque Deus te suporta também. Deus suporta. Eu vi o C.S. Lewis falando: se Jesus me respondesse cada oração tola que eu fiz. O momento onde Deus tem que ter mais misericórdia com o homem é no momento da oração. Oh Senhor, taca fogo naquele miserável. Uma irmã chegou para mim na igreja: pastor, eu queria que você queria pedir uma oração pelo meu casamento. Eu falei: vamos orar, irmão, vamos orar. É o seguinte, eu sou casado há 30 anos, oh, que bênção, parabéns. Eu queria orar para o meu marido morrer. Por quê, irmã? Porque a Bíblia falou que só pode separar depois da morte. E ele não me trai, porque o cara não me trai. E chegou um rapaz na igreja tão bonito, pastor, e ele está me dando a moral, mas eu vou guardar os mandamentos. Então, se o pastor pudesse orar para o meu marido morrer, eu ia poder ficar com aquele bonitão. Você pensa: tomar banho? Quase que eu orei: Senhor, mata essa miserável. O momento onde Deus tem mais que ter misericórdia com a gente é no momento de oração. Suportem-se uns aos outros, no 13. Perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, uma outra pessoa, está com problema comigo, me perdoa, acabou. Porque existia uma lista. Tem um anjo que só fica anotando cada pensamento tosco e miserável que você fala, cada ideia miserável. Para cada uma delas tem uma condenação. Mas antes de você se conscientizar de cada uma delas, antes de você ser transformado por cada uma delas, antes de você se arrepender de cada uma delas, Jesus pegou Mateus, mentiroso, safado, orgulhoso, vagabundo, tá pago. Agora eu vou mostrar para ele o que eu fiz por ele. O verdadeiro amor não exige transformação, comportamento mudado. Se Deus te amou antes de você mudar, ame os outros antes de mudar, porque talvez o teu amor por aquele que não muda é o que irá fazê-lo mudar. Porque o que me mudou foi o amor constrangedor de Deus por mim. Pois o amor de Cristo nos constrange, de que um morreu por todos, e esse constrangimento me faz viver agora por Ele que morreu por mim e ressuscitou. Então, no versículo 14 eu gostaria de concluir: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo isso, quem está estudando com a gente nas células nas quintas-feiras, qual é a coisa mais valiosa do mundo? O amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse a fé para transportar montanhas, ainda que eu desse todo o meu corpo para ser queimado em favor dos pobres e desse tudo aquilo que eu tenho, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor não é a carta de alforria para a libertinagem. O amor é o vínculo da perfeição, pois toda a lei se resume em uma só: ame a Deus de todo o seu coração e ame o próximo como a si mesmo. Então, se você tiver amor, Romanos capítulo 13 versículo 9 diz assim: pois estes mandamentos
não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, tudo se resume nesta palavra: ame o seu próximo como a você mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. O amor não é uma carta de alforria para você se libertinar. O amor é um vínculo que vai te conduzir à verdadeira perfeição. Pois quando você amar a Deus de todo o coração, vai parar de ofendê-lo. Quando você passar a amar o próximo como si mesmo, vai ter mais paciência, mais bondade, vai parar de roubar, vai parar de mentir, vai parar de enganar, vai parar de blasfemar. Você ama, você se compadece, você suporta. O amor é o vínculo da perfeição. Então, se a gente devia gastar todo o nosso empenho, o nosso esforço, não devia ser em cumprir regras e mandamentos de homens, deveria ser em cumprir o maior mandamento de todos: o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pois havendo línguas, passarão, havendo profecias, cessarão. O conhecimento não vai ter valor nenhum. A ciência de 200 anos atrás, em muitas coisas, não prestam para nada hoje. E aquilo que a gente entende hoje, daqui 50 anos vai ser revolucionado por novos conhecimentos. As coisas passam, mas o amor de Deus permanece para todos sempre. Revistam-se, pois, de amor. Esse homem teve um encontro com a religiosidade vazia e hipócrita, e teve um encontro com o amor de Deus. O que mudou a sua vida foi o amor. O que pode impactar essa cidade não são as nossas regras e doutrinas. O que pode mudar a história dessa cidade é o amor de Deus que está em Cristo Jesus através de nós. Levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus não é apenas convidá-las para assistir um culto. Levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus é abrir mão, me diminuir a mim mesmo e deixar que Cristo cresça em mim, para que ao se relacionarem comigo, estejam se relacionando com Cristo em nós, a esperança da glória. Coloquem-se de pé.